Você acordou hoje com sua conta no Mercado Livre bloqueada ou com algum valor retido por conta de uma divergência de milímetros no frete ou no peso? Pois é, se isso infelizmente aconteceu com você, saiba que você não é o único. Em 2026, várias empresas estão sendo banidas, estão sendo bloqueadas no Mercado Livre por conta desse tipo de erro. Muito prazer, meu nome é Marcos, eu sou especialista em direito negocial, sócio do Prudêncio Saldanha Advogados e todos os dias nós ajudamos empresários e empresas a desbloquear as suas contas em marketplaces como Shopee, Mercado Livre, Amazon, entre vários outros. Mas vamos para o tema do vídeo, como é que a gente consegue recuperar esse tipo de conta? Bom, em primeiro lugar a gente precisa entender qual é o erro que está acontecendo. Em 2026, o Mercado Livre ele tem feito uma varredura através de inteligência artificial para identificar irregularidades em peso e medida de possíveis lojas que estão fazendo esses pequenos ajustes, essas pequenas modificações para conseguir algum tipo de desconto, algum tipo de benefício ou economia na hora de fazer a venda, na hora de fazer a entrega dos seus produtos. O que acontece, e que é muito importante que a gente perceba, é que nem todo erro é intencional e nem todo erro sequer chegou a acontecer. A inteligência artificial realmente comete vários equívocos e muita gente não deveria ter sido bloqueada, não deveria ter sido banida. Sendo muito sincero com vocês, mesmo nos casos em que você cometeu algum equívoco e realmente há um produto com alguma divergência, mesmo que milimétrica, vamos combinar, né? Um banimento, ele não é uma medida razoável para quem já realizou centenas, milhares de vendas e que, vez ou outra, acaba cometendo um deslize e um produto acaba passando das medidas que foram as adequadas para aquele tipo de pacote, para aquele tipo de produto que você está vendendo. Eu vejo muitos clientes relatarem a mim, por exemplo, é que na hora de você criar o produto, na hora de você gerar ele, você tem algumas limitações em relação aos tamanhos que você consegue informar na plataforma. Em alguns casos, a própria plataforma já diz qual é o tamanho, você não consegue editar, ou quando você faz a edição, horas depois ela não funciona, volta para a antiga informação. E aí, na hora de fazer a entrega do produto, na hora de fazer o frete, é identificado dentro da plataforma, lá no Mercado Livre, que há uma divergência. Mas muitas vezes você não foi responsável por essa divergência, você não teve culpa, porque a própria plataforma já traz padronizado quais são os tamanhos. E aí você não tem liberdade para modificar isso, você não tem esse poder de gerência. Só que, no fim das contas, isso pouco importa, porque você acaba sendo penalizado do mesmo jeito, o que não faz o menor sentido. Por exemplo, a gente teve recentemente aqui no escritório uma empresa, acabou de entrar como nossa cliente, que fatura alguns milhões por mês, e ela trouxe o cálculo para a gente, e pelo que a gente pôde perceber, menos de 0,01% dos produtos realmente tinham algum equívoco em relação a tamanho, em relação a peso. Ou seja, não é nada razoável. A plataforma ela lucra milhões com essa empresa, a empresa traz um resultado financeiro para eles maravilhoso, a empresa é uma empresa super correta, líder no mercado, tem excelentes avaliações, mas mesmo assim foi banida, foi bloqueada dentro da plataforma sem qualquer oportunidade de defesa. O que a gente tem que perceber é que não é uma medida razoável. Se você tem que fazer alguma correção em relação a algum pacote, tudo bem que você faça, que a plataforma avise a você para que você faça essas correções, mas não é justo, não deve ser justo que ela possa simplesmente ter a liberdade de te bloquear. Você é uma empresa grande que fatura milhões, talvez centenas de milhares por mês, e você não pode ser simplesmente jogado para escanteio como se todo o histórico que você construiu dentro da plataforma, como todo o seu posicionamento no mercado, não fosse nada. No fim do mês, mesmo que sua conta ainda permaneça bloqueada, você vai ter fornecedores para pagar, capital de giro para pagar, funcionários dependendo de você, famílias dependendo desses funcionários e a pressão na sua cabeça é gigantesca. Tudo por conta de um algoritmo. Sequer é uma pessoa avaliando por trás se realmente houve um equívoco da sua parte, da parte da sua empresa. Como é que nós resolvemos esse tipo de problema aqui no escritório? Eu vou te ensinar agora. Bom, o primeiro passo você mesmo já deve ter executado, que é entrar em contato com a plataforma pedindo esclarecimentos e trazendo esclarecimentos também, caso eles te digam exatamente o que aconteceu de errado. É muito comum que você receba um e-mail dizendo que tipo de produto, que tipo de pacote estava fora dos padrões que a plataforma determina como corretos. E é lógico, você vai ter a oportunidade de se defender. É muito importante que você registre, você tire fotos do pacote de vários ângulos possíveis, você use uma fita
para medir tudo, para demonstrar que realmente tudo estava dentro do padrão, ou mesmo que ultrapasse o padrão, né? Mas que se essa ultrapassagem for pequena, for pouca, isso tem que ser considerado, tem que ser tolerado. Você não pode ser simplesmente banido. Tudo bem você receber algum tipo de notificação, algum tipo de penalidade, mas não um banimento, porque um banimento é muito desrazoado. Agora, se a plataforma ela não está disposta a desbloquear a sua conta, a gente tem duas opções. A gente pode, logo de imediato, entrar com uma ação judicial, ou a gente pode ainda tentar, mais uma vez, através da esfera administrativa, mandar uma notificação extrajudicial para ela, explicando toda a situação, todo o prejuízo financeiro que você pode sofrer, e avisando que, obviamente, se não for resolvido esse problema, você vai entrar com medidas judiciais, você vai entrar com uma ação judicial. É certo que essa medida administrativa vai resolver? Na minha opinião, sendo muito sincero, não. A não ser que você seja uma empresa muito grande, que você tenha acesso dentro do Mercado Livre, pode ser que você só esteja perdendo tempo e valha mais a pena correr para a ação judicial, uma vez que você já fez uma notificação extrajudicial através do próprio sistema da plataforma. Mas você, né, vendo que o seu porte de empresa é grande, que você tem relacionamento com a plataforma, tem acesso a uma pessoa ou outra, pode ser que faça sentido, sim, mandar uma notificação extrajudicial para tentar resolver ainda na esfera administrativa. Mas já te aviso que é muito importante que você se prepare também para a ideia de entrar com uma ação judicial, com um pedido de tutela de urgência para recuperar o seu acesso à volta às vendas o quanto antes. Como é que funciona essa ação judicial? Gente, vamos lá. Uma vez que a gente tem demonstrado que você já entrou em contato com a plataforma, solicitando esclarecimentos, solicitando que eles liberassem o acesso a você para você poder voltar a vender, voltar a faturar, e eles não fizeram isso, não liberaram o seu acesso, não permitiram que você voltasse às atividades normalmente, a gente vai levar isso para dentro de um processo, dentro de uma ação judicial, onde a gente vai demonstrar para um juiz que esse banimento ele é muito desrazoado, mesmo que você esteja equivocado em alguma medida, um banimento ele é uma medida muito severa em relação ao que você realmente cometeu e em relação também a todo o lucro que você já gerou para a plataforma, ou seja, eles não podem simplesmente te descartar, e a gente vai demonstrar também todo o prejuízo que você está sofrendo com base no seu histórico passado. Ou seja, se todo mês você fatura 100, 200 mil reais e tem 50, tem 70 mil reais de lucro líquido, a gente vai pedir para cada mês em que sua conta permaneceu banida que você seja reparada em relação a esse lucro líquido. Seu lucro líquido era de 70 mil reais, sua conta ficou bloqueada por 2 meses, a gente está falando de 140 mil reais só de lucro cessante. Além disso, você também tem direito a uma indenização por dano moral. Afinal, mesmo que a gente esteja falando de uma empresa, a empresa também tem direito ao dano moral. A empresa também sofre impacto em relação à sua honra, em relação à sua imagem, e tudo isso pode ser indenizado e deve. Além disso, é lógico, mais importante não é simplesmente a indenização, é você voltar a vender o quanto antes. Então, dentro desse processo, a primeira coisa que a gente pede, para falar a verdade, é uma tutela de urgência para que você possa voltar a vender em poucos dias. A gente pede para que esse processo vá para o juiz para que ele decida, antes que o processo se encerre, em relação a uma tutela de urgência para que você possa voltar a vender. E aí, se ao final o juiz vai entender que era devido ou não esse banimento, pouco importa. Durante esses meses em que você tinha a tutela concedida, você poderia continuar a vender, você continuou vendendo, continuou faturando, e isso também te dá tempo para planejar quais serão os seus próximos passos, os próximos passos da sua empresa, caso efetivamente você permaneça banido. O que é bem improvável, sendo bem sincero, porque os tribunais estão entendendo, principalmente o Tribunal de São Paulo, que esse tipo de medida que o Mercado Livre, que a Shopee tem tomado, é extremamente desrazoável, desproporcional, que, portanto, essas contas como a sua, devem voltar a vender, devem poder voltar a faturar como sempre faturaram. Bom, esse é o vídeo de hoje. Se você está passando por uma situação dessas, em primeiro lugar, eu sinto muito, mas tem solução, tem saída para isso. Se você quer falar um pouco mais a respeito do seu caso, quer tirar dúvidas com a minha equipe, eu vou deixar o link na descrição para você falar conosco e tirar suas dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.